Olá, ouvintes da Rádio Notícias. Hoje eu recebo aqui nos estúdios a professora Rosana Giacomazzi, da FATEC Tatuí, também aqui do aluno Luiz Felipe, que eles vão falar sobre o projeto Mindscape da FATEC Tatuí. Ele vai dar todos os detalhes aí sobre esse projeto. Eu converso aqui primeiramente aqui com a professora Rosana. Tudo bem? Tudo bem, Fábio. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui para trazer mais novidades para vocês da FATEC Tatuí, dos nossos alunos, dos nossos projetos. Estou muito feliz. Muito obrigada, Fábio, pelo convite, novamente. Agradecemos a sua presença aí já sempre aqui com a gente, trazendo informações importantes. Eu também aqui dou um bom dia e para o Luiz Felipe. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, gente. Um prazer estar aqui. Um ótimo dia hoje. Muito obrigado, Fábio, pela oportunidade de estar trazendo algo tão importante hoje aqui nesse dia. Com certeza, mais uma vez agradecemos aí a sua também presença aqui com a gente. Queria que você comentasse, o que é o projeto. Bom, o projeto Mindscape, ele surgiu lá no primeiro semestre do ano passado, numa aula de marketing, como quem não queria nada, e basicamente ele se tornou o propulsor de algo que pode ajudar muitas pessoas aí a se desenvolverem futuramente. O Mindscape ele é um projeto que ele visa aproximar os professores hoje em dia, porque a gente nota que existem muitas problemáticas envolvendo o meio educacional nos dias de hoje. Isso é uma questão que geralmente a gente não fala muito sobre, mas é uma realidade. Todos os dias os professores estão extremamente atarefados com as suas coisas, estão com 1000 coisas na cabeça todo dia, e a evolução tecnológica ela não para. Ela não dá espaço para os professores se integrarem entre si, entenderem como que eles podem trazer a tecnologia para continuar ministrando as aulas de uma maneira que comunique com as gerações dos dias de hoje. Então o Mindscape ele vem com esse objetivo, de aproximar e integrar as novas gerações, incluindo os professores e os alunos, para que eles basicamente falem a mesma língua, mas de uma maneira que seja completamente integrativa, de uma maneira que seja intuitiva para os professores que já lidam com tantas coisas nos seus dias a dias, e a gente pretende, com o Mindscape, facilitar o trabalho do professor, que é um trabalho, assim, extraordinário. Professora Rosana, eu sou filho de professor, tenho primas professoras, tias professoras. A gente sabe como que é. A vida não é nada fácil, né? Com certeza, Fábio, mas o que nós procuramos fazer com os nossos alunos? Hoje, a FATEC Tatuí, ela é uma referência em projetos para inovação dentro do Centro Paula Souza. Nós procuramos levar os alunos a pensar em problemas reais e desenvolver projetos dentro da sala de aula. E, com isso, abordar os conceitos de marketing, de gestão, de empreendedorismo, de inovação. Tudo isso faz com que o aluno comece a pensar em como resolver problemas. E é isso que o mercado está precisando, de profissionais preparados, capacitados, habilitados. Então, sempre desenvolvendo suas competências comportamentais e técnicas. Então, hoje, a FATEC Tatuí, ela visa isso, promover o desenvolvimento dos nossos alunos e da nossa região de Tatuí. Uma região que tem crescido bastante. Com certeza, e vai crescer mais, porque o nosso polo aqui, nossa região, ela tem um potencial enorme, tanto turístico, quanto fabril, como na parte de indústrias, e cada vez mais está precisando de pessoas pensantes, pessoas que consigam resolver problemas reais. As empresas precisam desse profissional que saiba ser proativo, que saiba ter sentimento de dono para resolver problemas. E é isso que a gente busca fazer com os nossos alunos, desenvolver projetos que eles possam ser protagonistas e desenvolver a nossa região e as empresas. E com isso alavancar o potencial econômico, social, e tornando todas as pessoas protagonistas da sua história. Com certeza, a FATEC Tatuí tem um papel essencial nisso, professora. Luiz Felipe, diante disso, fale um pouco sobre qual o problema que o projeto buscou resolver. Conta pra gente. Bom, sem dúvidas, isso foi comprovado cientificamente pela Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE, que é uma instituição global, que a cocriação entre os professores, quando eles criam, planejam, integram, fazem aulas juntos e um colabora o trabalho
com um do outro, há muita efetividade na questão de aplicação das aulas e tal. Então, assim, o meio educacional, como dito anteriormente, ele é permeado de questões, assim, a serem trabalhadas, questões a serem pensadas, pessoas pensantes precisam desenvolver soluções para isso. E a questão é, hoje em dia nós temos uma questão muito grande que é a falta de engajamento dos estudantes, né? O desinteresse dos alunos em relação ao meio educacional, evasão escolar, dentre inúmeras outras problemáticas. E essa questão também é impulsionada por um fenômeno, assim, que é bastante recente, mas ele vem sendo debatido recentemente, que se chama brain rot. O brain rot, ele basicamente é uma deterioração cognitiva que acontece quando você tem um estímulo muito grande de aparatos tecnológicos. Então, você tendo esse estímulo muito grande, você basicamente perde a sua capacidade de pensar em sua totalidade, e isso acaba afetando o seu cérebro de uma maneira prejudicial, onde você não consegue basicamente ter tanta autenticidade na hora de pensar, você não consegue ter tanta produtividade, porque você está totalmente exposto a aparelhos tecnológicos o tempo todo. Então você perde essa capacidade de pensar. E isso é uma questão que tem afetado os estudantes, né? E os professores também não estão sabendo lidar com essa questão, porque é algo muito novo. A tecnologia, desde a pandemia, assim, expandiu exponencialmente, então não tem como ter controle sobre isso. O que a gente pretende fazer com o Mindscape é fazer com que as pessoas tenham consciência dessa questão e trabalhem juntas para desenvolver uma solução, integrando, fazendo uma plataforma que comunique os professores entre si para que eles discutam e debatam sobre problemas que às vezes, mesmo estando em lugares diferentes, mesmo sendo perfis diferentes, consigam se comunicar sobre debater, chegar ao mesmo propósito, né? Desenvolver uma solução para problemas que, enfim, afetam o país inteiro, o mundo inteiro, na verdade. Com certeza. Como a tecnologia pode auxiliar os professores em suas atividades? Bom, assim como qualquer outra área de atuação, se não houver formação e capacitação do capital humano envolvido, há grandes chances da tecnologia ser vista como algo que causa muito medo e insegurança. Essa realmente é uma realidade. E o que acontece muito na educação hoje em dia? Os professores, eles já estão atarefados com as suas coisas, com as suas rotinas, com o dia a dia. Eles realmente não têm tempo para se inscrever em um curso de inteligência artificial, para se inscrever em um curso que, de maneira, assim, geral, seria algo que contribuiria para o trabalho deles. Mas eles já estão preocupados com com milhares de outras coisas, né? Que, enfim, são prioridades para eles. Então, a tecnologia, olhando por esse lado, ela pode ser vista como algo não tão positivo assim. Porém, vamos partir do pressuposto que, se toda a tecnologia que nós temos hoje, que assim é imensa e todo dia a gente tem uma coisa nova surgindo por aí, fosse usada única e exclusivamente para o trabalho do professor ser aprimorado, a coisa já ganha um outro viés, já ganha um outro ponto de vista. Que daí o trabalho do professor ele seria mais valorizado. O foco do Mindscape é justamente trazer o lado humano, né? Fazer com que o lado humano se sobressaia diante de tanta tecnologia que a gente tem hoje em dia. Porque como a professora tinha acabado de mencionar, a gente precisa hoje de pessoas que desenvolvam, né? A tecnologia está aí a rodo para a gente poder utilizar, mas falta um meio de conectar a tecnologia e as pessoas. E é isso que a gente pretende resolver. Questão humana sempre fala mais alto, né? Total, porque é o que te dá autenticidade, é o que te diferencia da tecnologia. E enquanto o lado humano ele for sido levado como algo que não é tão importante assim, a gente infelizmente nunca vai dar o valor que a profissão de ser um professor, ela merece. Eu falo também porque eu sou professor de língua inglesa, já estou atuando na área fazem 3 anos, e eu entendo os desafios que realmente não são fáceis, não é uma rotina fácil, é uma coisa que a gente passa domingo planejando aula, porque a gente não tem tempo para fazer isso durante a semana, então é uma coisa assim que a gente precisa começar a abraçar mais o professor, porque ele está ali todos os dias lutando para o futuro da educação dos jovens. E enquanto a gente não pensar nele como algo que vai propor para as novas gerações uma solução, a gente infelizmente não vai conseguir se desenvolver muito a partir daí. Senhora Rosana, né, o papel do aluno junto com o professor, eu acho que atualmente nada mais importante do que uma colaboração entre gerações, né? Isso mesmo. E o que acontece? Quando você começa a pegar esses problemas relevantes, isso não nasce da noite para o dia a solução. Tem que ter uma pesquisa profunda, como vocês viram que o Luiz está fazendo no seu trabalho, e depois validar ela. Então, assim, hoje o Centro Paula Souza, a FATEC Tatuí, ela conta com o Inova do Centro Paula Souza, que ele entrou, né, com esse projeto na Escola de Inovadores, fez esse projeto,
E agora o que acontece? Ele foi selecionado para o Acelera do Centro Paula Souza. 10 projetos do estado de São Paulo. Está entre esses 10 projetos, que pode receber fomento para colocar isso em prática. Esse projeto provavelmente pode virar uma startup, que é uma ideia de negócio que tem inovação, mas que precisa ser validado. Então, é isso que a gente está tentando mostrar para a nossa comunidade, para os nossos alunos, que é possível sim, que é possível realizar sim, e nós dependemos de todos unidos para a gente poder desenvolver o nosso país de uma maneira rápida e relevante. Com certeza. E o seu papel também, Luiz, é incentivar outros alunos, outras pessoas, outros jovens aí também a partirem desse princípio e, né, bolarem coisas, pensarem em projetos aí que ajudam. Sim, e cada professor, cada aluno, né, eles têm uma história, têm uma vivência e basicamente a proposta da nossa futura startup, é fazer com que essas histórias sejam compartilhadas, para que um use o outro como inspiração e que a gente integre cada vez mais a educação como algo, porque todo mundo fala, né, a educação é o futuro, e realmente ela é, só que como que a gente faz isso de maneira prática, como a gente faz isso auxiliando as pessoas da maneira correta, né, não tem como a gente fingir que a tecnologia não afeta mais o nosso dia a dia, ela afeta o tempo todo, então trazer isso para a educação é um diferencial, não de maneira afastando a tecnologia da educação, mas trazendo ela para a educação, para que as coisas se integrem, certo? Porque tudo faz parte da realidade hoje em dia. Com certeza, é fundamental isso. Como a FATEC Tatuí colabora com os alunos para criar os projetos que podem resolver os problemas relevantes aí da sociedade? Bom, a FATEC Tatuí ela é uma instituição renomada e ela vem desde sempre atuando em prol da capacitação tecnológica dos estudantes, né? E também dos professores, né? Porque no mês de julho, aparentemente, os professores tiveram vários treinamentos, várias capacitações ali dentro da parte interna da FATEC. Achei isso incrível. Bom, eu estou no último semestre do curso de Gestão de TI e eu posso afirmar que quando eu ingressei na faculdade lá em 2022, eu não fazia ideia do tanto de possibilidades e oportunidades que seriam oferecidas para mim. Então, foi um longo tempo, aí já vão fazer 3 anos, né? Estou me formando esse ano e eu não tenho palavras para descrever o quão grato eu sou por todas as oportunidades oferecidas dentro da instituição. Bom, basicamente o curso de Gestão de TI, Gestão de Tecnologia da Informação, ele integra o lado humano com a tecnologia, que é justamente sobre tudo que a gente estava falando até agora. E isso é extremamente importante, porque como a gente disse, é o lado humano que no final das contas se sobressai diante de milhares de equipamentos e possibilidades tecnológicas. A autenticidade, ela é o segredo. Então, você ser um gestor, hoje em dia, é justamente o que te diferencia no mercado de trabalho. É você ser uma pessoa que sabe lidar com o lado humano, mas também sabe integrar isso com a tecnologia. Então, foi basicamente partindo desse princípio aplicado à educação que surgiu o projeto Mindscape. E como a professora havia mencionado, o nosso projeto, ele começou lá na Escola de Inovadores, passou para o Vitrine, né, que é uma outra fase do desenvolvimento do projeto, e agora ele está na última fase, e estou muito orgulhoso porque realmente o projeto teve um desenvolvimento muito grande, né? Pensando assim que ele começou a ser desenvolvido lá no meio do ano passado. Enfim, além disso, existem inúmeras outras oportunidades para ingressantes, para estudantes matriculados na faculdade. Falando de uma experiência pessoal minha, eu participei do Aspire Leaders Program, que basicamente é um programa de liderança que ele é promovido por uma filial da Universidade de Harvard. O programa ele é inteiramente em língua inglesa e ele funciona para te dar um viés de liderança, para te instruir em relação a como que você pode fazer para ser um gestor, de fato, um gestor que aplica as estratégias dentro do mercado de trabalho. Enfim, foram muitas dessas coisas, inclusive, que eu já tinha visto em marketing com a minha professora, e ter visto isso em uma outra língua foi, tipo assim, algo que basicamente explodiu a minha cabeça, sabe? Eu achei que foi uma oportunidade muito interessante, além de muitos outros projetos, né? A gente teve o Ideaton da Point Media, né? Que é uma empresa que está em constante ligação com a nossa faculdade. Então, assim, a FATEC, ela tem esse viés, a FATEC Tatuí, ela tem esse viés de querer fazer com que os estudantes se aproximem cada vez mais da indústria e do mercado de trabalho. Tanto é isso que a taxa de empregabilidade dos estudantes da FATEC Tatuí hoje é uma altíssima, né, professora? Altíssima. Então, a gente entende que o curso de gestão, principalmente na parte da manhã, que é quando você acorda, você tem mais disponibilidade para pensar, você não tá com tanta coisa na cabeça assim, é extremamente importante. Então, esse curso mudou minha vida, essa professora mudou minha vida, esse projeto está mudando minha vida e eu sou eternamente grato por cada uma das coisas que aconteceram até agora.
Maravilha, parabéns aí pelo projeto, viu? Obrigado. É realmente muita coisa para falar. E, bom, basicamente esse projeto foi o nosso projeto de graduação, vai ser o nosso projeto de graduação final. E não tem sido fácil, mas eu diria que recompensador, porque ver tanto trabalho assim funcionando, dando certo e alinhado com as pautas e os objetivos certos é uma coisa que não tem preço. Ver isso dá um orgulho, né, professora? A gente escuta, né, assim, essa fala, a gente fica muito feliz, né, que estamos conseguindo mudar as vidas, conseguindo construir pessoas conscientes. Então, isso é a valorização de um trabalho, né, um trabalho realizado. Então, isso que recompensa nós, professores, né, e principalmente a FATEC Tatuí cumpre o seu papel para a sociedade, para a comunidade, que é essa nossa missão, trazer uma educação de qualidade para todos. Com certeza. E falando de cursos, tem vestibular à vista? Ah, tem sim, pessoal. Fiquem de olho, porque dia 15 de setembro abre as nossas inscrições. Elas vão até dia 7 de novembro. A prova vai ser dia 14 de dezembro e a inscrição custa R$ 47. Pessoal, venha fazer a inscrição, venha participar, venha crescer como profissional, venha participar da FATEC Tatuí, venha fazer sua inscrição, venha estudar com a gente. Estamos esperando vocês. Escutaram, ouvintes? Então não percam tempo. E esperamos vocês porque isso é uma oportunidade assim que não tem em qualquer lugar. Então, FATEC Tatuí, como sempre, sendo um exemplo assim de instituição, sabe? Maravilha! Hoje, então, conversamos sobre o projeto Mindscape da FATEC Tatuí, aqui com o Luiz Felipe e com a professora Rosana. Luiz Felipe, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. E só gostaria de comunicar que o projeto Mindscape está aí dando seus passinhos, né? Ele vai logo estar se desenvolvendo. A gente já tem um Instagram, a gente vai estar passando mais informações adiante posteriormente. E é isso. A gente pretende cada vez mais dar palco para os professores falarem sobre as suas vidas dentro desse projeto. Mais uma vez, parabéns, professora Rosana. Agradeço sua participação com a gente. Eu que agradeço sempre, Fábio. Gratidão eterna. Muito obrigado. Fábio Rota para a Rádio Notícias.